Inscreva-se em nossas redes sociais e não perca nenhum conteúdo do Ministério Gileade. Em instantes, uma palavra de Deus para a sua vida. Ouça agora uma palavra de fé com o apóstolo Paulo Macedo. A palavra que Deus colocou no meu coração La palabra que Dios puso en mi corazón é que Deus quer es que Dios quiere honrar honrar o anjo el ángel desta igreja, de esta iglesia, a família sacerdotal la familia sacerdotal desta igreja. de esta iglesia. Eu quero ensinar para vocês Yo quiero enseñar para ustedes o poder da honra. el poder de la honra. Feche os olhos, vamos orar. Cierre tus ojos y vamos a orar. Senhor, coloca minha vida Señor, pongo en mi vida diante da tua presença. delante de tu presencia. Tu és a nossa majestade Tú santa. es nuestra majestad santa. O Senhor está adornado Señor, estás adornado com poder, con poder, glória, con gloria, majestade, majestad, juízo, juicio, justiça, justicia, bondade la bondad e misericórdia. y misericordia. Assim está firmado Así está firmado o teu trono. a tu trono. E nesta manhã Y en esta mañana pedimos ao Senhor pedimos al Señor que o Senhor derrame que el Señor derrame sobre as nossas en vidas todas nuestras vidas manto de honra, un manto de honor, porque sabemos porque sabemos que a honra que a honra é atributo es un atributo da tua glória, de tu Senhor. gloria. Que a tua palavra vá, Senhor, Que tu palabra va, Señor, e que produza o efeito y que produzca un efecto que te apraz, que te apraz, te que está aplace, determinado que está determinado em nome de Jesus. en el nombre de Jesús. Amém? Amém. Um pouquinho. Preste atenção, nós vamos falar sobre Preste honra. atención, vamos a hablar sobre honra. Honra. É muito importante Es muy importante que você possa diferenciar que usted pueda diferenciar honra de adoração. honra de adoración. Porque muitas das vezes Porque muchas de las as veces pessoas acabam misturando. las personas acaban confundindo. Então preste atenção. Entonces preste mucha atención. Adoração Adoración somente solamente ao Pai, al Padre, ao Filho al Hijo e ao Espírito y al Santo. Espíritu Santo. Mas ninguém, A más nadie, nem aos anjos, ni a los ángeles, nem aos apóstolos, nem a los nem apóstolos, aos pastores, nem a los pastores, nem a alavança, nem a alabanza, solamente solamente ao Pai, al Padre, ao Filho al Hijo e ao y Espírito al Santo. Espíritu Santo. Até mesmo Até mesmo se vier um anjo do céu si venir un ángel del cielo e pedir para que você y pedir para que ustedes o adore, lo adore, mande fogo nele, mande fuego en él, porque ele não é um anjo de Deus. porque no es ángel de Dios. Agora vamos lá. Ahora vamos allá. Vamos falar sobre honra. Vamos a hablar sobre honra. Honra não é adoração. Honra no es la adoración. Nesse nível que eu estou ensinando a vocês. En este nivel que estoy enseñando a ustedes. A honra, La honra significado de honra, significa el significado de honra, valorizar, valorizar, cuidar, de cuidar, respeitar, respetar, dar o devido valor, dar el debido valor, amar. amar. Isso é o significado de honra. Este es el significado de honra. Eu quero ler aqui para vocês algumas frases Yo quiero leer para ustedes algunas frases que fala sobre honra. que habla sobre honra. Todos que andam pelo caminho da honra Todos que caminan en el camino de honor retornarão regresarán pelo caminho por el camino da longevidade de la longevidad e prosperidade. y prosperidad.
A unção que você honra, La unción que usted honra, é nela que você prospera. es en ella que usted prospera. Deus valoriza a honra. Dios valora el honor. Este princípio nobre Este noble principio te levará te llevará a alcançar a cumplir todas as promessas. todas las promesas. Honra El honor é uma atitude es una actitud de nobreza. de nobleza. E todos que andam por este caminho Y solo los nobres que recorren este camino serão revestidos serán revestidos por um manto de nobreza. por un manto de nobleza. A honra El honor abrirá porta abre portas que jamais outra atitude que abriria. jamás Outro ato abriria. que otro acto abriría la puerta. Honra La honra fica na memória de Deus se queda en memoria de Dios para sempre. para siempre. Preste atenção. El honor permanece en la memoria de Dios para siempre. Deus, quando criou todas as coisas, Dios cuando creó todas las cosas, os cielos, el cielo, as estrelas, las o estrellas, sol, el sol, a lua, la luna, os animais, los animales, Ele criou com muito amor, Él creó todo con mucho amor, tudo no seu devido lugar. todo en su debido lugar. Mas quando Deus Pero cuando Dios foi criar o homem, fue crear el hombre, foi diferente. fue muy diferente. A Bíblia diz em Salmo, La Biblia dice en el Salmo capítulo 8, capítulo 8, do versículo 3 ao verso 5. cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Y él dijo del hombre, para que lo visistes. Verso 5. Verso 5. Le has hecho poco menos que los ángeles, y le coronaste de gloria y de honra. Deus, quando nos fez, Dios cuando nos hizo pouco menor do que os anjos. nos hizo un poco menor do que los ángeles, E colocou na nossa natureza y puso en nuestra naturaleza o princípio da honra. el principio de la honra. E Ele nos coroou, Y Él nos coronó, nos colocou numa posição nos puso en una posición na criação, en la creación, acima do sol, arriba del sol, acima da lua arriba de la luna e acima das y estrelas. arriba de las estrellas. Nós somos Nosotros somos a coroa da criação. la corona de la creación. Nós somos a peça mais importante Nosotros somos la pieza más importante da criação. de la creación. Por isso que Por esto que foi imprimido em nós, Foi- imprimido, colocado em nós fue puesto en nosotros a honra. la honra. Por quê? ¿Por qué? Porque a honra Porque la honra é um dos atributos de Deus. es uno de los atributos de Dios. Por isso nós precisamos Por eso nosotros necesitamos entender muito bem entender muy bien sobre a honra. sobre la honra. Quando Deus vai criar os 10 mandamentos, Cuando Dios lo va a crear los 10 mandamientos, Deus vem falando, não matarás, não roubarás, Dios viene hablando, no matarás, no furtarás, e de repente Deus fala, y de repente Dios habla, honra teu pai honra a tu padre e a tua mãe, y a tu madre, para que se prolongue para que los días se prolonguen nesta terra. en la tierra. Então preste atenção, Entonces preste atención. Deus colocou a honra nos 10 mandamentos. Dios puso la honra en los 10 mandamientos. E o único mandamento dos 10 Y el único mandamiento de los 10 que é acompanhado de promessa que es acompañado con promesa é a honra. es la honra. Deus diz Dios que dice, quando você honra o seu pai, cuando usted honra a tu padre, quando você honra a sua mãe, cuando usted honra a tu madre,
vem uma bênção de longevidade, viene una bendición de longevidad, de prosperidade. de prosperidad. Aqui Deus está nos ensinando Aquí Dios está nos enseñando uma honra direcionada a pessoas. una honra direccionada a personas. Como Paulo diz, Es lo que Pablo dice. Romanos 13, verso 7. Romanos 13, 7. Portanto, Por tanto, dá a cada um da a cada uno o que deveis. el deber. A quem tributo, tributo. A quien es tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quien impuesto, impuesto. Temor, temor. A quien temer, temer. A quem honra, honra. A quien honra, honra. Aqui Deus está nos ensinando Aquí Dios está nos que a enseñando honra que la honra é direcionada está direccionada à pessoa. a personas. Aqui não é Deus, Aquí no es Dios, é a pessoa. es persona. Por isso que a Bíblia diz, Por eso que la Biblia dice, que Deus disse que Dios dice que quando os filhos que cuando los hijos honram seus pais honra a tus padres genéticos, genéticos, honram os seus pais espirituais, honra a sus padres espirituales, são bem son abençoados, bendecidos, são prósperos. son prósperos. Presta atenção, Preste atención, isso é algo muito poderoso. es algo muy poderoso, É uma chave es una llave que vai levar você que lo va a llevar a ustedes a lugares de muita conquista. a lugares de muchas conquistas. A Bíblia diz La Biblia dice que Jesus, que Jesús, falando sobre honra, hablando sobre honra, Jesus representa a graça. Jesús representa la gracia, Jesus representa o amor. Jesús representa el amor. Mas quando Jesus vai falar de honra, Pero cuando Jesús lo va a hablar de honra, ele volta lá no Velho él Testamento regresa allá atrás en el Antiguo Testamento e ele diz assim: y él dice así: vocês não sabem ustedes no o saben princípio da honra, el principio de la honra, que quem pratica esse que princípio quien practica este principio é abençoado, es bendecido, e quem não pratica esse y princípio, quien no practica este principio, ele morre. él muere. Morre. Mateus 15, verso 4. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Quem está dizendo que vai morrer é Jesus. Quien está diciendo que va a morir es Jesús, Sou eu. no soy yo, É a Bíblia que diz. es la Biblia que dice. Jesus está dizendo Jesucristo está que diciendo os filhos que los hijos que não honram os pais, que no honran a los padres, eles morrem cedo. ellos mueren temprano. Da mesma forma De la misma forma que a honra que la honra traz longevidade, traz longevidad, traz prosperidade, trae prosperidad, traz bênção, traz las bendiciones, significado de desonra, el significado de deshonra, morte prematura, muerte prematura, desgraça, Desgraça. falência, miséria, miseria, destruição. destrucción. Quem anda Quien anda pelo caminho por el camino da desonra del deshonor não tem uma vida longa. no tiene, Uma vida muere longa. temprano, Não é abençoado. no es bendecido. Eu não conheço ninguém Yo no conozco a nadie que é abençoado que es bendecido que seja um rebelde. que sea rebelde. Todos os rebeldes, Todos los rebeldes, seja os filhos da sua casa, sea los hijos de tu casa, seja os filhos da igreja, sea hijo de la iglesia, todos os rebeldes. todos los A rebeldes. Bíblia diz A Biblia dice que eles habitam que ellos em habitan terra seca. en tierra seca. A Bíblia diz La Biblia dice em Salmos 68, en Salmo 68, versículo 6, versículo 6, diz que o rebelde el habita rebelde en vive tierra en seca. tierra firme, seca. en tierra seca. Seca. Uma pessoa que é uma pessoa de desonra, Una persona que es de una persona de deshonra, os céus sobre a sua cabeça el cielo sobre su cabeza são céus de bronze. son cielo De bronze. A terra La tierra é de ferro. es de
hierro, nada prospera, nada prospera, nada acontece. nada passa. São princípios. São princípios. O que vai proteger você, O que vai proteger a você, o que vai blindar você, o que vai a brindar a você, não é um anel apostólico, não é um anel apostólico, não é um título doutorado, não é um título, uma graduação, não é um ministério poderoso, não é um ministério poderoso, não é o seu conhecimento, não é tu conhecimento, mas o que vai blindar você pero lo que va a brindar a ustedes são os princípios son los principios e a santidade. y la santidad. Pode aplaudir o Senhor. Aplauda al Señor. Aprenda uma coisa. Aprenda una cosa. Princípio Principio é para ser cumprido, praticado. es para ser practicado, Não é para ser violado. no es para ser violado. Todas as vezes Todas las veces que você quebrar um que princípio, usted quiebra, que usted rompe principios, o princípio te quebra. el principio te rompe, el principio te quiebra. Confie em mim, preste atenção no que eu estou falando. Estou falando com Preste muito temor. atención lo que estoy diciendo, que estoy hablando. Todas as vezes Todas las veces que você quebra um princípio, que usted rompe, que usted quiebra principios, o princípio te quebra. el principio te quiebra. Isso é muito forte. Es muy fuerte. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre honra. Yo podría estar aquí todo el día hablando de honra. Existem muitas passagens ricas na Bíblia. Existem muitas pasajes poderosas en la Biblia, Mas o meu tempo não é suficiente. pero mi tiempo no es suficiente. Vamos lá. Onde nasceu a desonra? Pero vamos allá. ¿A dónde nació la deshonra? No coração de Satanás. Nació en el corazón de Satanás. Ele é um rebelde. Él es rebelde. A Bíblia diz La Biblia dice que Jesus estava lá no dia que Jesús estaba allá en el día da rebelião. de la rebelión. Gabriel também estava. Gabriel también estaba. Miguel também estava. Miguel también estaba. Mas não compactuaram com a Pero rebelião. no compactuaron con la rebelión. Diz a palavra de Deus Dice la palabra de Dios em Lucas 10:18 en Lucas 10:18 que Jesus que Jesús viu Lúcifer vio a Satanás caindo do céu caer del cielo e 1/3 dos anjos y 1/3 de los ángeles seguindo ele. E qual é o propósito de Satanás? Entonces, ¿cuál es el propósito de Satanás? Levar você Llevar a ustedes a viver esse caminho, a vivir este camino, o caminho da desonra, el camino de la deshonra, o caminho da rebeldia. el camino de la rebeldía. Presta atenção. Preste atención. A maioria La mayoría das pessoas que estão nos cárceres de las personas que están en los cárceles são jovens. son jóvenes. E se você for investigar a vida deles, Y si usted va a hacer una investigación de sus vidas, você vai descobrir na vida deles usted lo va a descubrir en sus vidas. semente de desonra. Semillas de deshonra. Desonrou os pais genéticos, Dios desonrou seus pais genéticos, honrou a sus padres genéticos, desonrou seus pais espirituais, sus padres seus espirituales, líderes, os pastores, a sus líderes, a sus pastores, e eles agora estão no cárcere. y ellos ahora están en las cárceles. Porque a desonra Porque la deshonra traz destruição. trae Destruição destrucción, traz miséria. trae miseria. A Bíblia diz em Efésios, La Biblia dice en Efesios, Paulo diz, Pablo dice, Efésios capítulo 6, Efesios capítulo 6, versículo 1 ao versículo 3, versículo 1 al 3. diz assim: Vós, filhos, Vos sos hijos, obedecéis en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. honra teu pai, versículo 2. Honra teu pai e a Versículo 2. tua mãe, Honra a tu padre y a tu madre, que Que é o es el primer mandamiento con promesa, para que te vá bem
para que te vaya bien E y viva sea de larga vida sobre la tierra. Então a atitude de honra Entonces la actitud de honor vai levar de você lo va a llevar a ustedes a uma vida a una vida de longevidade. de longevidad. Estou finalizando, preste atenção, estou finalizando. Estoy Muito atento. terminando. Muito Mucha atento, porque é muito atención. importante essa parte agora. Muito Mucha importante. atención porque es muy importante esta parte. Deus fez uma promessa Dios hizo una promesa ao sacerdote Eli, al sacerdote Elí, que enquanto ele que en cuanto él honrasse ao Senhor, honrase al Señor, praticasse os princípios, practicase los principios, a promessa de Deus la promesa del Señor estaria sobre a vida dele. estaría sobre su vida. Mas o sacerdote Eli Pero el sacerdote Elí estava fazendo a obra de Deus relaxadamente. estaba haciendo la obra del Señor Relaxadamente. relajadamente, De qualquer forma. de qualquer maneira, de qualquer forma. De qualquer forma, de qualquer maneira. E ali Deus envia um profeta Y entonces Dios envió un profeta para falar com ele. para hablar con él. 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo 2, capítulo 2, versículo 27 versículo 27. ao versículo 31. A Biblia dice: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto en la casa de Faraón, y yo le escogí por mí sacerdote entre todas las tribus de Israel para que obedeciese sobre mí el altar, para que ofreciese sobre mí el altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí y de la casa de tus padres todas las ofrendas de los hijos de Israel. Continua. Porque habéis hallado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordados de los principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Versículo 30. Versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que en tu casa y la casa de tu padre andaría delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo as haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que nos desprecian serán tenidos en poco. Verso 31. Versículo 31. Y aquí viene días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Olha a maldição que trouxe sobre essa família sacerdotal. Mira la maldición que trajo sobre esta familia sacerdotal. Precisamos entender algo. Necesitamos entender ahorita. Jesus Jesús é uma majestade santa, es una majestad santa, com nobrezas. con nobleza. E o reino de Deus Y el reino de Dios tem honra, tiene honra, justiça, justicia, juízo, juicio, bondade bondad e misericórdia. y también misericordia. E o nosso Deus, Y nuestro Ele Dios, governa todas as coisas Él gobierna todas las cosas através dos princípios. a través de los principios. Por isso nós não podemos quebrar os princípios. Por eso nosotros no podemos quebrar, romper los principios. Eu tenho 27 anos Yo tengo 27 años de convertido. de convertido. Cuidamos de 13 igrejas. Cuidamos de 3 iglesias. 13 igrejas. 13. É, tenho igrejas. 22 anos de casado. Con 22 años de matrimonio. O que me trouxe até aqui O que me trajo hasta aquí é um conjunto de coisas. es un conjunto de cosas: Santidade, santidad, paixão, pasión,
oração, oración, quebrantamento, quebrantamento, mais o princípio de honra. más el principio de honra. Por onde eu passei, Por donde estuvo, eu vivi esse princípio. yo viví estos principios. Não existe histórico No existe un histórico na minha caminhada en mi caminada de rebeldia, de rebeldía, de insubmissão. de insubmisión. Fui seguindo passo a passo de Deus. Fui caminando paso a paso delante de Dios. E o princípio de honra Y un principio de honra foi abrindo os cielos fue abriendo cielos e as portas para y minha las vida. puertas en mi vida. Você recebe essa palavra? ¿Usted recibe esta palabra? Se você recebe essa Si palavra, usted recibe esta palabra, dê glória a Deus e aplauda dé o un Senhor. gloria a Dios y aplauda al Señor. Agora quero mostrar para vocês, Ahora quiero mostrar para ustedes. tem muitas outras passagens que eu gostaria de Hay falar. muchos otros pasajes que Eu me gostaria de gustaría falar. de hablar. Por exemplo, Por ejemplo, tem um homem na Bíblia chamado Nabal. hay un hombre en la Biblia que se llama Nabal. Nabal. Um homem muito rico, Un hombre muy rico, mas ele não honrou Davi. pero él no honró a David. E a sua atitude Entonces su actitud de desonra de deshonra trouxe a morte para sua casa, lo trajo la muerte para su casa, para dentro da sua casa. para dentro de su casa. Mas eu quero falar de uma pessoa Pero yo quiero hablar de una persona que teve uma atitude de honra. que tuvo una actitud de honra E ele trouxe a bênção y él trajo la bendición para a sua vida para su vida e para os seus filhos. y para sus hijos. Esse homem se chama Barzilai. Este hombre se llama Barzilai. 2 Samuel 17, Segunda 27 a Samuel. 29. Luego que David llegó a Mahanaim, subí hijos de Naas y de Rabá, y de los hijos de Amón, Maquí, hijo de Amiel, de Lodebar, y de Barzilai, Galadita, de Jogelim. Trajeron a David y al pueblo que estaba con él, camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebadas, harina, grano mostato, habas, lentejas, garbanzos, tostadas, miel, manteca, ovejas y queso de vaca, para que comiesen, porque decían: el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Barzilai, Barzilai, homem de honra. un hombre de honra. A Bíblia diz La Biblia dice que Davi estava fugindo de seu filho Absalão. que David estaba huyendo de su hijo Absalom. Ele estava no deserto, Él estaba allá en el desierto, faminto, hambriento, sem comida, sin comida, numa situação en terrível. una situación terrible. Davi iria morrer Y David iba a morir com seus soldados. con sus soldados. Mas a Bíblia diz Pero la Biblia que dice dentro desse que contexto dentro de este contexto, aparece um homem entonces aparece un hombre chamado Barzilai. llamado Barzilai. E esse homem Y este hombre traz para Davi trae para David queijo, queso, Ovelha, comida. ovejo, el alimento. É como se esse homem fosse no Walmart Es como si este hombre fuese en Walmart e enchesse 5 caretas de y alimento. llenase 5 carritos Com alimento, com tudo. con alimento de todo. De tudo. E chegasse no deserto Y llegase allá en el desierto e falasse assim: Davi, y llamase a David: eu vim aqui para te honrar. yo vino aquí para te Honrar. honrar a ti, Porque eu reconheço porque yo reconozco que tu és um homem de honra. que tú eres un hombre de honra. Tu és um pai para nossa nação. Tú eres un padre para nuestra nación. E nós queremos te honrar. Y nosotros queremos te honrar. Davi ficou tão impressionado Entonces David se quedó impresionado com essa atitude de Barzilai con esta actitud de Barzilai,
que logo na frente, Y luego después, Davi quer levar Barzilai para Jerusalém. y David quiere llevar a Barzilai para Jerusalém. Jerusalén. Porém, Barzilai diz para Davi, Porém, Barzilai diz para Barzilai Davi, dijo a David, eu já estou velho, yo ya estoy viejo, eu não quero te dar trabalho yo no quiero tener trabajo lá em Jerusalém para allá ti. en Jerusalén para usted. Quero morrer aqui, Yo quiero morir aquí, na minha cidade. en mi tierra, en mi ciudad. Aí Davi diz para ele, Entonces David dijo para él, olha aqui para mim. mira aquí. Davi diz para ele, David dijo para él, mas eu estou tão impressionado. pero yo estoy tan impresionado. Eu estou sendo desonrado pelo meu filho Absalão. Estoy siendo deshonrado por mi hijo Absalom, Estou muito preocupado com pero ele. estoy muy preocupado con él. E eu fui desonrado também Y fui deshonrado también por um homem muito rico por un hombre muy rico chamado Nabal. llamado Nabal. E você chega nesse cenário. Y ahora usted llega en ese escenario. Estende as tuas mãos Extiende tus manos para a minha vida. para mi vida. Eu vi o amor de Deus Y entonces yo vi el amor de Dios pela minha vida por mi vida através da sua atitude. a través de su actitud. Atitude. E Davi diz assim: Y entonces David dice así, já que você não pode ir comigo, ya que usted no puede ir con nosotros, eu quero fazer algo que eu nunca fiz. entonces yo quiero hacer algo que nunca he hecho. Mas o que você quer fazer, Pero, ¿o que usted quiere hacer? Davi? David, Eu quero mostrar para vocês yo quiero mostrar para ustedes o que Davi fez. o que David hizo. 2 Samuel, 2 Samuel capítulo 19, 19, versículo 39. versículo 39. 39. Y todo el pueblo pasó el Jordán, y luego que el rey hubo también pasado, y el rey besó a Absalai y lo bendijo, y él se volvió a su casa. Davi diante dos seus soldados David delante de sus soldados chamou Barzilai, llamó a Barzilai deu um beijo no y rosto dio dele, un beso en su rostro. no rosto de Barzilai. Um rei beijando Barzilai. Honró a Absalai Rei dando un beijando beso a Barzilai. a Barzilai. E estendeu as mãos Y extendió sus manos e disse: eu te abençoo. y lo bendijo. Preste atenção. Preste atención. Se passaram alguns anos, Y se pasaron algunos años. Davi chega no final do seu ministério. David llega en el final de su ministerio. Olha de aqui su para mim, vida. estou fechando. Ahora mira para mí. Estoy cerrando, estoy terminando el mensaje. Davi chega no final do seu ministério. David llega en el final de su ministerio. Barzilai já tinha morrido. Barzilai ya había muerto. E Davi chama Absalão. Davi chama Salomão. Y David llama a Salomón. Davi chama a Salomão. A Salomón. Salomão. Davi chama Salomão. E fala para Salomão no versículo 1 e 2. Salomão, E disse- não precisa ler. Não precisa ler. Não necessita. Não. Davi disse para Salomão: Salomão, Y David dice para Salomón, seu pai já está velho. su padre ya está viejo. Estou passando o bastão para você. Estoy pasando O el comando cargo, para el você. comando para usted. Mas eu quero revelar algo do meu coração Pero para yo você. quiero revelar algo de mi corazón para usted. Quero revelar algo em meu coração. Yo quiero revelar algo. Para que Deus continue Para que Dios siga confirmando confirmando o reinado. el reino. É necessário que você seja forte, Es necesario que usted sea muy fuerte, corajoso, sea de mucha coraje, ousadia, osadía, para guardar os Para- mandamentos do Senhor. para guardar los mandamientos del Señor. Enquanto você guardar os mandamentos do Senhor, Enquanto usted está guardando los mandamientos del Señor, praticando os mandamentos, practicando los mandamientos, Deus vai te guardar. Dios lo va a guardar a ustedes. E preste atenção, Preste atención. tem algo mais para revelar a você. Tiene algo más para ustedes. Tem muitas pessoas Hay muchas personas que trouxeram muito problema para que nós. trajeron muchos problemas.
Um para deles nós foi outros. Joabe. Um de ellos foi Joabe. E outras famílias também. E outras famílias também. Mas eu quero finalizar Pero eu quero concluir esse pedido para você, este meu filho. pedido para usted, mi hijo. Tem uma pessoa Hay una persona que se chama Barzilai. que se llama Barzilai. Esse homem Este hombre ajudou seu pai ayudó a su padre no momento mais difícil en el momento más difícil de sua vida, de su vida. quando seu pai iria morrer de fome. Entonces, cuando su padre iba a morir de hambre, Esse homem apareceu no deserto este hombre vino al deserto com várias carretas do Walmart con muchos carritos de Walmart e trouxe toda a provisão y lo trajo todos los alimentos para o seu pai. para su padre. Eu fiquei sabendo Entonces yo me quedé, tuvo conocimiento que ele já morreu, que él ya es muerto, mas os filhos deles estão vivos. pero sus hijos están vivos, siguen vivos. E eu tenho uma dívida de honra com ele. Y yo tengo una deuda de honra. Porque con- a con honra ellos. Porque la honra nunca será esquecida. jamás será olvidada. E eu te dou uma ordem, meu filho, Y yo le doy una orden, hijo, para que o seu pai se vá em paz. para que su padre se va en paz. Eu quero que você pegue todos os filhos de Barzilai Yo quiero que usted agarre todos los hijos de Barzilai e traz para o palácio, y trae para el palacio. para que eles su reino, vivam nesta casa para que ellos vivan aquí en esta casa como príncipes. como príncipes. Lê aqui. 1 Reis 2:7. Primera de Reyes 2:7. 1 de Reis 2:7. Vamos ler todos juntos, todos juntos. Mas los hijos de Abisalai, Galadita, harás misericórdia, que sea de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí, cuando iba oyendo de Abisalom, tu hermano. Grave essa palavra. Grave essa palavra. Eu tive 2 pastores na minha vida. Yo tuve 2 pastores en mi vida. Um pastor foi o local onde eu me converti. Un pastor local a donde me convertí. Esse homem é um bispo no Rio de Janeiro. Este hombre es un bispo allá en el Río de Janeiro. Cuida de mais de 100 igrejas. Cuida de más de 100 iglesias. Durante 2 anos Durante 2 años que eu servi nessa igreja, que yo serví en esta iglesia, eu fui o melhor obreiro daquela casa. yo fui el mejor obrero Daquela casa. de esta casa. Se você for lá no Rio de Janeiro, Si usted fue allá en el Río de Janeiro, se passaram mais de 30 anos si pasaron más de 30 años e perguntar ao bispo Francisco y preguntar al bispo da Francisco Sara Nossa Terra, de Sara, nuestra tierra, quem é o obreiro Paulo, quién es el obrero, Ele el vai te diácono dizer Pablo. quem eu sou. Él lo va a decir quién soy yo. Depois eu servi um outro pastor Después yo serví otro pastor durante 7 anos. durante 7 años. Ao lado desse pastor, Al lado de este pastor vi muitos obreiros se rebelando. vino muchos obreros diáconos se rebelando. Mas eu sempre fiquei do lado do meu pastor. Pero yo siempre me quedé del lado de mi pastor. Hoje esse pastor Hoy este pastor é um apóstolo, es un apóstol. nos dá cobertura espiritual. Nos da una cobertura espiritual. E até hoje Y hasta hoy nós honramos nos honramos esse líder. este líder. Até hoje. Hasta hoy. O que eu quero dizer para vocês? O que yo quiero decir para ustedes, Nós que somos líderes, nosotros que somos líderes, não podemos ser adorados. no podemos jamás ser adorados. Mas vocês precisam entender algo. Pero ustedes necesitan entender algo. Tem um manto sobre a nossa vida. Hay un manto sobre nuestra vida. E quando vocês Y cuando ustedes honram os seus pais honran espirituais, a sus padres espiritual, esse manto de bênção este manto de bendición alcança a sua vida. alcanza su vida. Pode aplaudir o Senhor. Aplaudo al Señor.
Inscreva-se em nossas redes sociais e não perca nenhum conteúdo do Ministério Gileade.